Então nós estamos entendendo que existe o aspecto divino dentro de nós e ele quer se manifestar. Mas o ego não permite a sua manifestação, porque ele está preocupado em se justificar, ele está preocupado em mostrar que os problemas são os outros para não precisar assumir as suas fraquezas, para não precisar assumir os seus limites, a sua incompletude e os seus defeitos. Então o divino quer se manifestar, ele dá suas mostras e o ego perverte tudo isso e diz não. Nós somos completos, nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos, nós somos tudo de bom e o problema está lá fora. Se o ego é que impede a manifestação do self, então nós estamos entendendo que nós não precisamos fazer grande trabalho para o divino aparecer na nossa vida. O que nós precisamos é trabalhar com essa estrutura do ego de modo que ela permita que o divino se manifeste. Se eu estou aberto para a possibilidade de ser orgulhoso ou de ser egoísta, o self vai dar um jeito de me mostrar essas coisas. Seja através de um sonho, de uma fantasia, de uma frase que me vem na cabeça, de um ato falho, eu vou dizer as pessoas são orgulhosas, eu digo a gente é orgulhoso. Será que eu sou orgulhoso também? Meu Deus, nunca tinha pensado para parar nisso, acho que eu sou orgulhoso, pode ser que eu seja mesmo, estou falando isso dos outros. E aí se eu estiver atento, as pequenas coisas que acontecem, eu estou assistindo TV e fala do orgulho, aquilo ali vai me tocar de um jeito, eu vou dizer, gente, mas será que eu não ajo igual essa pessoa também? E isso vai me servir para eu me conhecer. Se eu estiver aberto, estar aberto quer dizer o ego assumir que não é o centro de tudo, o ego assumir as suas limitações, o ego assumir os seus defeitos. Isso quer dizer estar aberto. Não precisa fazer grande esforço. Precisa diminuir o nível de exigência. Precisamos nos reconhecer pequenos, nos reconhecer falíveis, nos reconhecer faltosos, imprecisos. Na medida que eu me reconheço pequeno, falível, faltoso, o self faz o seu trabalho. Vocês entendem essa ideia? Porque senão, a gente vai querer assumir o lugar do self, de dizer aonde que tem que mudar, o que tem que fazer e como que tem que ser. Não, daí a gente continuou no mesmo funcionamento egóico. Continuou assim dizendo, então eu tenho esses defeitos, o que eu faço com esse defeito? E se eu decidir o que eu vou fazer com esse defeito, eu continuei agindo egoicamente. Eu preciso me abrir para que o self traga essas respostas, para que o inconsciente diga o que eu faço. E na maioria das vezes o que o ego tem a fazer é apenas suportar, que nós somos assim, até que surja uma mensagem, uma resposta ou um encaminhamento que não veio do ego. Quando as pessoas dizem, eu já reconheci que eu sou orgulhoso, o que eu faço agora? Suporta. Suporta que é orgulhoso. Porque se eu quiser fazer alguma coisa agora, o mais provável por ser um movimento egóico eu vou camuflar o meu orgulho. Eu não vou lidar com orgulho. Eu vou só camuflar, porque é um movimento egóico. Vocês entendem a lógica? Então toda vez que nós vamos planejar essas ações, é muito possível que a gente continue com o movimento egóico. Então eu estou dizendo assim, isso aqui eu estou assumindo que é do ego, agora o que eu vou fazer? Vai ser o ego de volta atuando, o ego atuando e o ego atuando. Então a gente vai mudando de sintomas, vai mudando de defeitos, mas continua com o ego atuando. Autodescobrimento é assumir que nós não estamos no controle. Mas pensa bem, eu estou no controle da vida? Não estou. Quem que está no controle da vida? Deus. Quem morre, quem renasce, o que acontece, os trabalhos. Se a gente parar para perceber, a nossa vida ela não foi direcionada pelo ego. A gente queria tanta coisa, a gente planejou tanta coisa, a gente sonhava tanta coisa, e a vida vai encaminhando a gente para cá, a gente para lá, as coisas vão acontecendo, e chega um momento que ou eu fico me debatendo, que eu me frustro, que eu digo que nada saiu do jeito que eu queria, ou tem um momento que eu abro os meus braços e digo, que bom que Deus está no controle, porque a chance de chegar num lugar legal vai ser muito maior do que se fossem as escolhas do ego. A gente reconhece isso, ou precisa reconhecer isso no movimento da vida, e também vai precisar reconhecer isso no movimento pessoal, no desenvolvimento da personalidade, que quem está no controle é Deus. Ele que diz o que a gente faz e o que a gente não faz.
o que a gente lida ou o que a gente não lida. Então, estou tentando convencê-los de que o autodescobrimento, ele não é uma tarefa do ego, muito pelo contrário, é o exercício de o ego abrir mão do controle para deixar que a vida flua, que a vida dê as respostas e que as coisas aconteçam. O que eu vou fazer com o meu orgulho? Nada. Qual é o trabalho do ego? É o grande esforço de suportar-me ser orgulhoso. E quando as pessoas daí dizem, ou eu leio um texto do orgulho, eu preciso suportar de maneira amorosa, respeitosa, humana, que de fato eu sou orgulhoso. E eu vou reconhecer em outros momentos a presença do orgulho na minha vida. E vou reconhecer que uma parte minha não queria ser orgulhosa, mas que a condição que nós estamos. Porque na medida que eu conseguir me reconhecer orgulhoso e suportar-me ser orgulhoso sem que isso tenha uma conotação pejorativa, o self vai trazer outras respostas para nós. E na hora que eu estiver lá querendo assumir uma tarefa por orgulho, porque eu já me reconheço como uma pessoa orgulhosa, eu vou parar, pensar um pouco e dizer, Marlon, você está assumindo por orgulho ou você está assumindo porque você quer? Não, estou assumindo porque eu quero, é claro que é porque eu quero. Tá, vamos pensar um pouco mais profundo. Você já sabe que é uma pessoa orgulhosa. Você já assumiu um monte de tarefa porque era uma pessoa orgulhosa. Você está assumindo por orgulho? Aí eu vou pensar um dia, 2 dias e reconheço que o meu desejo era de assumir aquela tarefa por conta do meu orgulho. Eu precisei fazer alguma coisa? Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Eu não precisei fazer nada com o meu orgulho. Eu só precisei suportar a ideia de que eu sou orgulhoso. E na medida que eu suporto, as coisas vão se encaminhando. Vai ficando claro onde está o orgulho, onde não está, e aí as respostas vão aparecendo naturalmente. O que faço com o meu orgulho? Nada, apenas suporto. Isso. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Vocês conseguem entender que não é pouco trabalho suportar quem nós somos? Tem uma frase, não sei se está aqui. Deixa eu ver. Está aqui, ó. Nada é tão difícil quanto suportar a si mesmo. Para o Jung, o que existe de mais difícil é nós olharmos e suportarmos. Ele não disse enxergar. Ele não falou enxergar. Suportar. É reconhecer-me assim. E a doutrina espírita muito nos fundamenta nesse reconhecimento. Você já levantou a mão, você queria falar, vocês aguardem só um pouquinho para eu tentar terminar esse raciocínio. A doutrina espírita, ela deixa isso muito claro para nós, quando ela nos traz lá no Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, qual é o nosso nível evolutivo. Porque lá, nós vamos entender que um sistema ele é composto por 5 níveis. Primeiro, os mundos primitivos. Morada dos espíritos recém-criados por Deus. Não têm o discernimento do bem e do mal, por isso são chamados de espíritos ignorantes. Ou, como nós entendemos, somos criados simples e ignorantes. Não temos conteúdo, não temos experiências e não temos o discernimento do bem e do mal. Do 1 ao 5 depois, olha que coisa boa, já é nós. A gente acha que vai subindo, para daí chegar a gente. Não, saiu do primitivo, já é nós. Mundos de provas e expiações. Morada. O que classifica o mundo de provas e expiações? Aonde há o predomínio do mal. E o que caracteriza o mundo? São os espíritos que nele habitam. Se tirar todos nós aqui da Terra e vier Jesus e os colegas dele do mesmo nível, a Terra se transforma num planeta celeste. O que caracteriza o mundo são os espíritos que nele habitam. Então, se dizemos na Terra o mal predomina, é porque dentro do Marlon o mal predomina. E dentro de cada um de nós o mal predomina. Mas o ego foi criando artimanhas de maneira tão legal que dá-nos a sensação de que não predomina. Vocês conseguem enxergar o mal em mim? Olha a idade que eu tenho, eu deixo minha família, eu viajo, fico tão longe de casa,
não dorme direito, não sei o que, para fazer palestra em nome de Jesus Cristo, para levar a doutrina do Espírito. Não parece uma coisa divina assim, uma coisa linda? Digo, meu Deus, então erraram, era para, fechou turma lá dos mundos felizes, me colocaram aqui, mas depois vão me colocar de volta no mundo celeste, porque tem alguma coisa errada. Não, não é assim. Eu não consigo enxergar o mal em vocês também. Todos bonitinhos, perfumados, bem arrumadinhos, né? Levanta a mão para falar, e o mar fica falando um monte aqui, mesmo assim não se revolta, fica aguardando, humanamente, todo mundo. Aonde que está o mal dentro da gente? Aonde que está o mal dentro da gente? Vocês enxergam o mal predominar, porque não diz tem um pouquinho de mal, diz predomina. A gente não enxerga. Acontece que nos mundos de regeneração, o mal ainda não perdeu completamente o seu reinado. Capítulo 3, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda nos mundos de regeneração, há momentos em que o mal predomina. E o mal só vai deixar de predominar nos mundos felizes. Mas ainda existe o mal. E só vai deixar de existir nos mundos celestes. Acontece que nós estamos aqui, querendo agir como quem está aqui. O bem predominando dentro de nós, e só um pouquinho de mal, ou às vezes a ausência de mal. Nós não entendemos a nossa estatura moral. Nós camuflamos, mascaramos. E por conta deste desentendimento, por ser uma postura egóica, é que todo o resto da nossa vida vai desandando. Trazer um exemplo simples para vocês, que eu já tinha anunciado antes, de Pedro. Vocês já viram a parte do Evangelho que chama-se a negação de Pedro? Depois da Santa Ceia, como assim ficou conhecido, o último jantar de Jesus com os apóstolos, Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, diz que Pedro estava tentando botar as asinhas de fora. Vocês vão ver a riqueza que eu tenho para traduzir o Evangelho. É uma coisa assim, um vocabulário altíssimo nível, a lá Joana de Ângeles. Assim. Pedro estava tentando botar as asinhas de fora, se projetando melhor do que os outros. E daí Jesus diz, Pedro, né? Você está querendo se colocar aí melhor do que os outros? Antes mesmo de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Gente, era Jesus Cristo quem estava falando para Pedro que ele ia negá-lo. E o que Pedro fez? Bom, é Jesus que está falando, eu vou pensar nisso. Está indo meditar lá no horto, vou junto, me leva para meditar, vamos refletir junto, porque eu não reconhecia que existia em mim um interesse mesquinho, uma postura egocêntrica que eu seria capaz de te negar. Foi isso que Pedro fez? Eu? Todo mundo pode te negar, eu jamais te negarei. O que aconteceu? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o Evangelho de Marcos ainda diz que depois da segunda vez que o galo cantou, que não foi nem a primeira, depois da segunda vez que o galo cantou, Pedro cai em si. Cair em si quer dizer se reconheceu. Ele achava que era alguém melhor do que os outros apóstolos. Ele estava se colocando num lugar privilegiado, de alguém que já deu conta, que já se transformou, que já é um verdadeiro cristão. E Jesus Cristo dizendo, não, Pedro, não serviu para ele. Por isso eu digo que Jesus poderia se materializar na nossa frente, para tentar fazer-nos enxergar as questões egóicas. A lá Pedro, a gente vai fazer a mesma coisa e dizer, não, o senhor não está entendendo, eu sou muito bom mesmo, eu não fiz com essa intenção de prejudicar, eu não fiz desse jeito, não é egoísmo, não é orgulho, porque de fato eu te amo, igual Pedro. Gente, vocês conseguem entender isso? Era Jesus Cristo, ele já tinha visto todos os fenômenos, as curas, os milagres, tudo acontecendo, todas as previsões que aquele homem fez, e mesmo assim, quando Jesus disse, você está mais preocupado com os seus interesses e com a sua imagem do que em ir servir, ele não conseguiu enxergar. Somos nós. Não conseguimos enxergar.
E depois que a gente comete aqueles atos equivocados como Pedro, aí caímos em si. Somos obrigados a cair em si. Tem gente que vai cair em si como Judas e vai se matar. Pedro cai em si e descobre que ele não era aquele cara bom que ele achava que era. O que foi a repercussão disso na sua vida? Ele se transformou num dos principais pilares para o cristianismo. Antes desse fenômeno, ele não tinha condição de ser um dos principais pilares para o cristianismo. Só depois de reconhecer a fragilidade dentro dele, só depois de reconhecer o egoísmo, a preocupação com a aparência, o interesse mesquinho, imediatista, todas as questões materialistas, é que ele pôde se transformar num dos principais pilares do cristianismo, a ponto de, quando ele ia ser crucificado, ele dizer que não aceitaria ser crucificado como seu mestre, e é crucificado de cabeça para baixo. Por que ele se transformou no principal pilar? Porque ele se achava melhor do que os outros? Não. Foi porque ele reconhecia a pequenez que existia dentro dele. Quando tu se faz pequeno, diz Deus a Paulo, eu me faço grande. Quando o ego reconhece as suas limitações e a sua pequenez, há espaço para o divino habitar e operar dentro de nós. Enquanto nós somos grandes, não há espaço para Deus. A exemplo de Francisco de Assis, quando foi questionado por que ele tinha sido escolhido por Jesus, ele disse que não sabia o que responder. Vai meditar e depois ele volta e diz: Jesus me escolheu porque eu sou o mais sujo, o mais feio e o mais pecador de todos. Ele, entendendo a sua pequenez, a sua limitação, e vamos colocar entre aspas, sem tom pejorativo, a imundície moral que é o ser humano, é que teve espaço para Jesus habitar dentro dele. Porque enquanto eu estou achando que eu dou conta, que eu sei, que eu sou, que eu faço, Jesus não tem espaço para habitar dentro de nós. E aí eu ficava pensando, mas como? Que Francisco de Assis disse que era o mais sujo, o mais pecador, impossível. Né? Ele era uma alma nobre. E aí depois eu fiz as minhas próprias induções de que, de fato, se tirar Jesus Cristo da nossa vida, sobra o quê? O sujo, o feio, o pecador. Hoje a gente não mata, pelo menos nós cristãos, não matamos não por causa da lei que nos impõe. Nós não matamos porque nós já aprendemos que isso não é o correto a partir do que a gente aprendeu com Jesus Cristo. A gente se esforça para fazer a caridade porque a gente já aprendeu a partir da referência de Jesus Cristo. Mas se fosse possível tirar Jesus Cristo e toda a sua representação do nosso psiquismo, sobrava o quê? O sujo, o feio e o pecador. E aí, por reconhecer isso, eu vou reconhecendo que tudo aquilo que eu estou oferecendo de bom, de divino, fazendo a diferença, não veio do ego, mas veio do divino que habita dentro de nós, ou simbolicamente da presença de Jesus na nossa vida. Isso faz com que a gente assuma um lugar bem pequeno em relação ao mundo, tão pequeno que permite Deus habitar em nós. A exemplo de Madre Teresa de Calcutá, ela falou que o trabalho dela não passava de uma gota no oceano. Gente, o que foi Madre Teresa de Calcutá para a gente na Terra? Se o trabalho dela é uma gota no oceano, o que é o nosso trabalho, né? 1/10, 1/100, 1/1000 de gota. Mas olha o que é a humildade de verdade, o reconhecimento da sua pequenez. Ela sabia que era uma gota no oceano, ou seja, em relação a todo o oceano é nada. Mas ela disse, o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Não é um desfazer, se a gente é uma porcaria, não presta, não serve para nada, não adianta ter vontade, não adianta ter desejo, nada disso. Mas é reconhecer a nossa pequenez e nesta pequenez reconhecer a importância de aproveitar essa vida. Não para o mundo, porque uma gota não vai fazer diferença de transformar o oceano maior ou menor, mas vai ser diferente. Vocês conseguem entender que é um reconhecer-se pequeno, não num tom pejorativo, de submissão, de autodepreciação, mas é porque quando nós formos capazes de nos colocarmos
no verdadeiro lugar que nos cabe, Deus vai se manifestar. E Ele vai dar as respostas e os direcionamentos para nós. Se nós queremos tomar a frente, nós continuamos egóicos e não damos espaço para Deus manifestar. Então eu diria que o maior trabalho que nós temos em dimensão prática é conseguir reconhecer a nossa pequenina estatura moral e suportarmos esta pequenez com dignidade, porque na medida em que nós ocuparmos este lugar, o divino vai se manifestar. Como que o divino vai se manifestar na vida dela? Não tem como a gente saber. Na minha, não tem como saber. Na de cada um, porque é muito particular. Mas a única certeza que nós temos é que enquanto ela não conseguir suportar-se pequena, falível, enquanto não conseguir enxergar a sua limitação moral, a sua inferioridade de segundo nível, enquanto temos 5 ainda a serem alcançados, o divino não vai se manifestar. Calma aí, você lá estava com... Talvez eu tenha respondido naquela parte do início, mas depois você falou, eu estou respondendo, a parte, tipo assim, eu estou nessa fase de que o meu ego tá, então, né, já descobriu e ele quer dominar cada vez mais, né? Ele está vindo e ele quer dominar cada vez mais. Então, tipo assim, para que isso não aconteça e para que o meu self venha a poder ter um pouco mais de lugar dentro desse paradigma divino, o que eu teria que fazer? Mas eu senti isso agora, depois de você continuar terminando a conversa, de que parar e não tentar mudar imediatamente, porque eu já vi, mas não tem como. Se eu quiser mudar agora, é o meu ego que está querendo fazer. Então, tipo assim, eu paro e tento contemplar, seria isso. Essa coisa de tentar me entender seria o contemplar. O enxergar, porque vê, se você suporta isso e não tenta agora mudar, mas você está observando, vão aparecer mais coisas. Vamos supor que a gente esteja falando do orgulho. Vão aparecer muitas outras coisas relacionadas ao tema orgulho que agora a gente não está conseguindo enxergar. Mas aí que vem daí então a pergunta. A partir do momento que eu conseguir chegar neste nível, eu não estou lá, sem o esforço, esse self vai começar a vir, é ou não é? Se eu querer dizer assim, eu quero fazer isso, eu vou tentar mudar e fui. Sem o ego querer direcionar. Isso. Vai então começar a acontecer isso. Sem essa coisa, eu simplesmente tentar reconhecer, contemplar e deixar acontecer. Sim. Esse sentimento vir para fora, não interessa qual que tem seja. um esforço. Sim, eu sei, mas o esforço é de manter o ego no seu lugar para que não interfira o processo. Certo. Vamos pensar. Meu pai está numa cama à beira da morte. O que o ego faz? Reza. Porque nós aprendemos as práticas espirituais. Mas a nossa oração é para mandar em Deus. Senhor, cura meu pai. Ou arrogância. Vocês estão entendendo que é uma arrogância? Senhor, nós queríamos te pedir que abençoe o fulano, Beltrano. É a gente supervisionando Deus e dizendo quem que ele tem que abençoar. Meu Pai do céu, o que é isso? Então, ali, eu até estou aparentemente numa prática espiritual, porque eu estou fazendo uma oração. Mas uma oração puramente egóica. O que é o esforço de manter o ego no seu lugar? É na hora que eu quero dizer para curar o meu pai, dizer, Marlon, cala a boca, porque nós não sabemos o que é o melhor. E eu dobro simbolicamente os meus joelhos ao chão e digo, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que eu preciso aprender com essa situação? O que é o melhor para o meu pai? E então eu estou me abrindo para a manifestação do divino. Esse é o grande esforço, porque manter o ego no seu lugar é muito mais trabalhoso do que manter uma máscara de religioso e passar ali 10 horas no leito de um familiar rezando e pedindo para Deus curar aquela pessoa. Vocês estão entendendo?
que é muito mais difícil colocar o ego no seu lugar e se submeter à vontade de Deus em 1 minuto, do que passar 10 horas inteiras rezando e pedindo para Deus curar o pai. Pedir para Deus curar o pai é uma postura completamente egóica. Para me arrumar um emprego, completamente egóica. Curar uma doença, completamente egóica. Sou eu achando que eu sei. Sou eu achando que as coisas dependem da minha vontade. Muito poucas vezes as nossas orações, elas são no sentido de reconhecimento da grandiosidade de Deus e de nos colocarmos no lugar de pequenos. É como um filho de 3 anos de idade querendo dizer para um pai sábio e maduro o que tem que fazer. Meu bem, cala a boca, você não sabe o que você tem que fazer. Pergunta para mim e eu vou te esclarecer. Vocês conseguem entender a incongruência? Porque uma criança de 3 anos querer dizer para um adulto de 40 anos o que ele tem que fazer, não faz o menor sentido. Mas é isso que nós fazemos em relação a Deus, sendo que a discrepância de nós para Deus é muito maior. Então nós deveríamos investir todo o esforço não naquela mudança da aparência das coisas, mas investir todo o esforço em manter o ego no seu lugar, para que o Deus possa se manifestar. É um trabalho imenso que a gente precisa fazer. A depressão, vamos aproveitar e trazer aqui, a depressão, em alguma instância, é uma recusa à vontade de Deus. É como se eu estivesse dizendo, é essa vida? Essa aí? Essa eu não vou viver não. Me fecho, me recuso a viver essa vida. Não quero sair, não quero falar, porque eu estou dizendo, se vai ser desse jeito e você não vai se submeter à minha vontade, então eu não vivo. E todos os transtornos mentais, dá para a gente explicar como o ego está se colocando num lugar arbitrário, querendo mandar e determinar as coisas, e por isso nós adoecemos. Então o grande esforço é de manter o ego neste lugar pequenino, simplório, de faltoso, de impermanente, para que Deus possa se manifestar. É o mais trabalhoso que a gente tem. Marlon, posso dar um exemplo falando sobre isso? Foi o que aconteceu comigo no ano passado. Eu estava grávida de gêmeos e eu fiquei no hospital internada e eu ficar até o resto da minha maternidade no hospital. E enquanto eu estava internada, eu falava, Deus, por favor, segura meus filhos para mim. Rezava todo santo dia. E perdi, com 6 meses de gravidez, e na hora que eu perdi, meus pais estavam comigo, chegaram do Brasil, meu pai arrasado, ele falou, não, por quê? Eu falei, pai, não sei, mas tem um porquê. Não fica triste. 3 meses depois, eu descobri que minha mãe estava com câncer. E fui para o Brasil. E vendo ela lá, o médico falou que não tinha cura, que ela ia viver 1 ano, 2 anos, com quimioterapia. E todas as vezes eu chegava e eu falava, Deus, seja feita a sua vontade e não a minha. A minha é que minha mãe fica aqui, mas eu sei que essa vontade é outra. Faça o que for melhor. E na primeira quimioterapia, eu vi um sofrimento tão grande que ela mesma falou, que sofrimento é esse? E eu só rezava e falava, seja feita a sua vontade. E ela apareceu antes da segunda quimioterapia. E todo mundo fala, coitada, você viveu tanta coisa em 1 ano. Eu falo, coitada nada. Deus fez aquilo que Ele achou que fosse melhor para mim. Mas dominar esse ego foi grande. É uma experiência de submissão, que não é submissão burra das relações do trabalho, uma submissão ao marido, ou uma esposa, ou alguma coisa. É uma submissão no sentido de sabedoria, de que entre o que eu puder escolher e o que Deus puder escolher, eu vou abrir mão porque eu tenho certeza que Deus vai escolher o melhor para mim. Deus vai escolher o melhor para mim. Isso é na relação egóica. Só que a gente olha quão egocêntrico nós somos. Entre a minha vontade e a de Deus, nós acreditamos mais que a nossa vontade está certa. Gente, em última instância, é claro que a gente não coloca em palavra, porque a gente sabe que é feio colocar em palavra isso. Mas em última instância, o que nós dizemos nas nossas atitudes cotidianas é, nós sabemos mais do que Deus.
Nós nos colocamos acima de Deus o tempo inteiro. Quando eu estou dizendo Deus cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu estou me colocando acima de Deus. A gente não fala. A gente não fala, porque sabe que é feio. Às vezes escapa. Tem pessoas que dizem, Deus não podia ter feito isso comigo. Aí eu digo, que bonito, né? Você está dizendo o que Deus pode ou não fazer? Papel de supervisão de Deus. Está ótimo. Vai chegar longe desse jeito. Supervisionando o que Deus poderia ou não poderia fazer. Vocês entendem que não há como o divino se manifestar enquanto eu estou ocupando esse lugar. De dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Vocês entendem aquela lógica do fulano que está lá na secretaria querendo mandar na instituição inteira? Não, você está só na secretaria. Você tem que ligar e dizer o que é para eu fazer. E o que você mandar fazer, eu vou fazer bem feito, mas eu não decido nada. Nós não decidimos nada. E os grandes feitos da nossa vida, não fomos nós quem decidimos. Foi Deus quem encaminhou todas as coisas. E a nós cabe cumprir da melhor maneira o papel que Deus nos dá, mas quem nos deu esse papel foi Deus. Mesmo que a gente esteja lá no auge de uma empresa, no auge de uma tarefa ou qualquer coisa, mas Deus organizou tudo para que a gente pudesse desempenhar aquele papel. Se não tivesse aqueles pais, se não tivesse aquela estrutura, se não tivesse aquelas pessoas, nada disso teria acontecido. Mas quando eu acho que eu chego num lugar ou que eu sou alguma coisa por minha própria competência, eu estou desconhecendo tudo o que Deus fez por mim. É o auge do egocentrismo. É o excesso do materialismo ao qual Jung vem dizer do contato com a espiritualidade. É uma questão espiritual. Abrir mão do ego para permitir que o divino se manifeste é o combate ao materialismo e a vivência da espiritualidade. Só que aquele materialismo que a gente estava acostumado, do dinheiro, do carrão, da casa, do não sei o quê, é fácil de identificar. É como se agora a gente estivesse lidando com um materialismo que é mais sutil, que é mais silencioso, que é mais velado, que se manifesta nas relações de poder, que se manifesta no discurso religioso, mas que por trás tem a questão egóica, que se manifesta nas relações familiares. O meu filho, eu até queria que ele casasse, mas justo com aquela ali, se ligar, então a mulher que não vai fazer bem para ele, e aí aparecem outras 20 mulheres e nenhuma presta, porque é o meu filho e eu quero que ele retribua para mim tudo que eu dei para ele, e nenhuma mulher vai prestar. Isso é uma questão puramente materialista, dos pais que deram, e agora ficam aguardando o retorno dos seus filhos. Isso é um materialismo silencioso, velado, sutil, porque eu vou dizer, não, eu quero melhor para o meu filho, mas no fundo, o que eu quero, segundo o que Joana de Ângeles diz, é o retorno de tudo aquilo que eu dei, revelando o meu egoísmo. Quantos pais conseguem enxergar no atrito com sogras ou noras ou genros, a postura materialista e egocêntrica? Talvez raríssimos consigam fazer isso. E a gente ainda cria um discurso de que a gente só quer o melhor para os nossos filhos. Tem muitos pais que querem os filhos educados e que se empenham, mas que na medida em que vai reconhecendo lá no fundo, aquele filho educado é o meu representante para que as pessoas me elogiem e digam como eu sou um pai maravilhoso. Em última instância, eu não estou nem aí para o sentimento dos meus filhos. Eu só quero que eles revelem como eu sou um pai maravilhoso. É o auge do materialismo, vocês entendem? O auge do materialismo, mas é sutil, é silencioso, porque todo mundo que vê a aplicação que o Marlon tem com os filhos dele, o que ele faz, e depois as pessoas elogiam, vão dizer, meu Deus, esse está dando conta do papel de pai. Mas talvez por trás disso, existe uma pessoa completamente egocêntrica, que desconsidera o sentimento dos filhos e está preocupado em ter apenas um representante na sociedade para que digam como o Marlon é maravilhoso. Vocês acham que é fácil ou difícil um pai assumir isso? É muito mais difícil do que qualquer mudança aí que vocês queiram fazer de comportamento. Vocês entendem que colocar o ego no lugar dele e reconhecer a sua pequenez
é muito mais trabalhoso do que qualquer máscara de calmaria, de tranquilidade, qualquer coisa que a gente está chamando de transformação moral. Isso aí é fichinha perto de conseguir um pai reconhecer o seu orgulho ou o seu egoísmo na relação com seus filhos. Você ia falar? Qual a origem dos vícios? Eu tenho uma amiga que ela é casada com rapaz e eu visitei ela na casa dela e reparei que ela, assim, o marido dela, são só um casal e eles têm 4 computadores, sempre assim, várias coisas, 10 relógios, assim, né? Aí ela falou para mim, não, ele tem mania de, como se diz, colecionar. E agora, há um tempo atrás, ela descobriu que ele também colecionava mulheres, que ela conseguiu entrar no telefone dele, viu o WhatsApp dele, e ele estava no portal, e tem um monte de mulher, e ficou desesperada, e aí o que se acha? Eu falei, pô, vai num negócio de casais, como se diz no Berato, né, de terapia de casais, né, mas assim, o que eu vou falar para ela, né, uma coisa assim. E ela me falou que ele tinha problemas assim na infância, que ele não... A mãe bateu, a mãe era assim bem dura com ele, e ela achou até que ele teve um certo problema de inferioridade, complexo de inferioridade, e ele desenvolveu esse negócio de colecionar coisas, né? E ela descobriu agora que ele estava colecionando também mulheres. Só o próprio sujeito que vai conseguir reconhecer. Lembra lá exemplo de Pedro, Jesus Cristo falando e ele não ouviu. Então não vai ser a gente falando que as pessoas vão ouvir. É só no momento em que o sujeito desejar conhecer é que ele vai conseguir entender o que acontece dentro dele, né? Mas em geral, a gente usa a materialidade para compensar os nossos sentimentos, né? Então, eu ter um carro, uma casa, o status, o dinheiro, a aparência física hoje em dia, né? Essa coisa da vaidade, se transforma até em doença, essa coisa da vigorexia, não sei se vocês já ouviram falar, né? De manter o corpo todo escultural e tudo mais. Em geral, essas coisas, elas são todos movimentos de compensação de uma alma que está vazia, dos sentimentos de inferioridade, do quanto o sujeito se autodeprecia, do complexo de inferioridade. Mas não adianta nunca a gente chegar a uma pessoa e dizer, mas 5 bolsas, que buraco será que essas bolsas estão querendo tampar aí dentro de você? Porque ela bate com a gente na bolsa, com a bolsa bate na gente. Entende? Então, a questão mais importante e delicado é de que a gente consiga usar desse conhecimento para as nossas próprias reflexões. Porque quando a gente olhar para o cônjuge, olhar para o filho, para a filha, para o amigo, para a esposa, para os pais, a gente vai estar fazendo suposições que não vão ser a melhor alternativa. Então, esse conhecimento ele tem que servir para a gente, porque já vai dar um trabalho enorme a gente se reconhecer nesse papel, né? Com os outros vai acabar sendo sempre suposição, e aí a gente precisa cuidar, porque não tem como, né? E porque eu conheci muitas pessoas aqui que colecionam coisas, né? Tipo, pode ser por 1000 motivos diferentes. Isso. É só o próprio sujeito se conhecendo que vai entender qual é o sentido daquilo ali para ele. Então sempre tem um sentido colecionar. Sempre, sempre. Tudo tem um sentido. Todos os comportamentos, todas as falas, todos os erros, todos os acertos, todas as ações têm um sentido. Tudo. Quando a gente está numa reunião e vai dizer, oi gente, sejam todos bem-vindos, e diz tchau gente, isso tem um sentido. Porque esse negócio de colecionar é visto como um hobby até, né? Mas tem um sentido. Por que uns colecionam dinheiro, outros colecionam carrinho, outros colecionam mulheres? Cada um tem um sentido. E aqui tem muito de selos. A gente vai saindo, isso é a visão espiritual que o Jung fala, de sair da coisa material para compreender que existe uma outra dimensão por trás do nosso comportamento que precisa ser apreendida. É o sentido das coisas. O fulano que me irrita, como a gente dizia, né? Ou o colecionador, ou a compulsão, ou o transtorno mental, tudo tem um sentido de ser. O que você ia falar? Essa questão de reconhecer o nosso problema, o nosso erro, eu sou orgulhosa, ou eu sou, enfim, muito maquiavista, etc.
o quão isso tem a ver com vidas passadas. Em que sentido? Eu não consigo entender. Porque eu posso tentar analisar ou reconhecer hoje que eu tenho isso, né? Que eu sou orgulhosa, que eu vou segurar agora meu orgulho e deixar o céu falar e tal. Mas o quanto realmente eu posso, digamos, ter o controle disso, eu tentar entender se for uma coisa que eu venho trazendo já de outras vidas, assim como talvez uma depressão, ou como talvez o vício de álcool, ou de... Né, porque eu posso reconhecer, eu realmente sou ou puritana, né? Como exemplo aí mais cedo. Como eu posso, então, desprender isso, se possível, reforço por conta de vidas passadas? Não, vamos inverter. Você acha que existe alguma coisa dessa vida que não tem relação com as vidas passadas? Pensa que esta é uma encarnação depois de milhares de encarnações. Não existe como dissociar. Tudo que nós somos hoje está diretamente conectado com as nossas encarnações passadas. Tudo, não tem nada de agora, né? Os pais, os filhos, os amigos, tudo está conectado. Não que a gente tenha vivido esse período, mas tudo está conectado às coisas que vão acontecendo, né? É como a gente querer, na esteira das reencarnações, a gente querer pegar uma vida e pensar que um dia, o dia de hoje, não está conectado com o dia de ontem. Mas está conectado com o meu cansaço, com a minha alegria, com as coisas que eu vivi, com os problemas. O dia de hoje está conectado com todos os dias que eu vivi na minha vida. Né? E olhando as reencarnações, essa mesma coisa. Uma encarnação é um dia. Não tem como desconectar do dia de ontem, do dia anteontem, de todas aquelas coisas. Está tudo perfeitamente conectado. Agora veja, a gente não pode cair numa... Eu sou assim como o alcoolismo. Aí você diz, eu sou alcoólatra. Isso é autodescobrimento? É, porque tem muita gente que é alcoólatra e não reconhece, não assume que é alcoólatra. Concordam? Mas isso, vamos pensar que é uma primeira camada do autodescobrimento. Ou se fosse uma cebola, é a primeira pétala do autodescobrimento. Eu assumir que eu sou alcoólatra é um passo muito importante, porque enquanto o sujeito não assume, ele não vai conseguir se tratar. Mas dá para parar aqui, no eu sou alcoólatra? Então tá, então eu vou no bar beber mesmo, porque eu sou alcoólatra. Aí eu usei de um discurso de autodescobrimento para manter meus vícios. Eu sou alcoólatra. Isso é a primeira pétala da cebola. Mas qual que é a segunda pétala da cebola? Por que eu não consigo ficar sem o álcool? Qual que é o papel do álcool na minha vida? O que eu ganho quando eu estou bebendo? Aí eu vou chegar nas questões da alma. Eu me sinto uma porcaria, me sinto inferiorizado, não me sinto capaz e não dou conta da minha vida, porque a minha mulher que tem que administrar as contas, porque eu dependo das pessoas, eu me sinto um zero à esquerda e o álcool vem para amortizar o mal-estar da minha alma. É muito diferente eu reconhecer a minha baixa autoestima e que o álcool veio para dar uma compensada nisso, de simplesmente eu dizer que eu sou alcoólatra. Mas quando eu digo que eu sou tudo isso, essas coisas, e o álcool veio para neutralizar as minhas dores, acabou o autodescobrimento? Não. Porque eu também vou ter que descobrir os caminhos e as escolhas que eu fiz que geraram essas consequências agora. Porque senão eu fico numa parte superficial. Eu me sinto inferior, eu me sinto isso, eu me sinto... Tudo bem, isso é um comportamento. Mas por trás desse comportamento tem algo a ser descoberto. O que eu fiz que favoreceu essa vida de fracasso? Quais foram as minhas escolhas na adolescência? Quais foram as minhas amizades? O que eu fiz do que os meus pais me ofereceram ou não me ofereceram? Porque tem filho que você diz, meu filho, não escreva assim. E ele vai aceitar isso como algo bom, e vai apagar, e vai escrever bonito, e tem filho que você vai dizer, não escreva assim, vai dizer, que nunca tá bom, que eu faço, eu não sei o que, e leva isso como uma ofensa. Então, como que eu fui interpretando as experiências da vida, como que eu fui interpretando o que os meus pais me ofereceram, aí talvez eu encontre os meus sentimentos de inferioridade. Então vocês entendem que tem vários níveis, e quando nós conseguimos chegar nas questões essenciais,
Aí aquele comportamento adoecido perde o efeito. Ele perde o efeito quando a gente chegou no essencial. Então o fato de eu reconhecer que eu sou alcoolista não diminui meu alcoolismo. Mas quando eu, como alcoolista, reconheço o meu sentimento de inferioridade e vejo que o meu sentimento de inferioridade estava extremamente ligado a querer ser plagiado e estar acima dos meus irmãos, porque para mim só tem o primeiro lugar e eu acredito que se não tiver o primeiro lugar a pessoa merece o inferno, agora está um pouco diferente para eu lidar com o meu alcoolismo. Eu preciso começar a entender, por consequência, que no mundo, o mundo não é composto de primeiros lugares, de que existe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que tem lugar para todo mundo, e na medida que eu vou reconhecendo esse meu lugar existencial, eu estou preenchendo esse buraco. E na medida que eu preencho o buraco, eu não tenho mais a necessidade do álcool para vir suplantar aquele mal-estar. Eu vou ter que lidar com a questão do álcool apenas na dependência física, porque há uma dependência física. A gente não se vicia em maçã. Enquanto não acaba as maçãs daquela fruteira, eu não consigo parar. Né? Vocês já viram alguém dizer, enquanto eu não como 10 cabeças de alface, eu não paro. Mas tem gente que diz, enquanto eu não como toda a caixa de bombom, eu não paro. Aí sim. Porque o elemento que nós usamos, ele ativa um sistema de recompensa no nosso cérebro. Então, a substância em si é viciante, mas ela só vai ecoar daquela maneira o vício quando a alma precisa ser preenchida. Porque se a alma não precisa ser preenchida, o vício não vai ter sentido. Enquanto não preenche a alma, dá para suplantar o vício? Não dá. Veja as pessoas que fizeram bariátrica, cirurgia de estômago, fazem aqui também? O indivíduo faz cirurgia do estômago, reduz o estômago, e depois nós temos altíssimos índices de pessoas que fizeram redução do estômago e desenvolveram alcoolismo. Porque a comida era o vício para suplantar o mal-estar da alma. Não tratou a alma. Não pode mais comer, porque se comer demais morre, explode. Não pode mais comer, vai para o álcool. E aí nós temos um número assombroso de pessoas. Trancou aquela via de preenchimento interno, vai arrumar outra via de preenchimento interno. E tem mais as compulsões sexuais, ou sei lá, outros tipos de vícios que a gente não tem estatística. O alcoolismo é fácil porque é fácil de identificar, a família identificar e tudo mais. Né? Mas é muito possível que tenha um monte de outras pessoas que não deram conta. Então veja que a questão essencial é compreender a situação da alma. Como que ela está, qual é o sentido dessas coisas. E na medida que eu compreendo como está e qual é o sentido dessas coisas, naturalmente tudo vai se organizando, porque está sendo ordenado pelo aspecto divino e não pelo ego. O que o ego faz? Não vou comer, não vou comer, não vou comer, faz a dieta, só saladinha, sintoma de saladinha, 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 1 mês, 2 meses, está emagrecendo, aí se sente maravilhoso, olha como eu estou emagrecendo. Como veio do ego, vai passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, em algum momento, porque veio do ego, o ego não vai conseguir dar conta e o sujeito volta a comer. Perdeu 10 quilos em 1 ano, depois ganha 10 quilos em 3 meses. Vocês já viram algum caso assim ou nunca? É tão raro, né? Isso, nunca vi. Nunca Muito viu, né? raro. E aí a gente vai fazendo um sobe e desce que deixa muito claro quando são intervenções por conta do ego, intervenções por conta do self. E aí para vocês se assustarem, há pesquisas que falam que tem pessoas que mantêm a mesma dieta e emagrecem. E pessoas que têm dieta diferenciada e não conseguem emagrecer. Faz de tudo, se acaba na academia e muda a dieta e não consegue emagrecer. Porque a gente está entendendo que existe uma dimensão transcendente à matéria que determina o estado e determina quem nós somos. Então, enquanto o sujeito não trata a alma, ele vai fazer 500 mil regimes na sua vida. E nenhum deles vai ser efetivo, vai durar um tempo. Mas na medida que o sujeito trata a alma, há pessoas que em tratando a alma e preenchendo os seus buracos internos, emagrecem naturalmente, sem grandes esforços. Mari, qual que é a relação entre o self e o ego com o livre-arbítrio? O ego pode fazer o que quiser, e aí está o livre-arbítrio, né?
A gente pode fazer o que quiser, mas como estamos regidos por um mundo com a lei de causa e efeito, todas as ações do ego, sendo arbitrárias ou submissas ao self, vão ter uma consequência. O sofrimento vai ser decorrente das ações do ego pautado apenas nele mesmo. E a paz de espírito, o equilíbrio, a harmonia, vão ser as atitudes do ego submisso ao self. Então, há livre-arbítrio no sentido de que a gente escolhe o que a gente quiser. É a manifestação do que eu estou deixando. Só que tem consequências. Né? Eu sou livre para comer o quanto eu quiser, mas na medida que eu como muita gordura, eu vou ter problema de estômago. E eu vou ter que lidar com esse estômago, com o problema que eu tenho. Aí acabou o livre-arbítrio, porque eu tenho uma consequência direta das minhas escolhas da alimentação que eu fiz. Então, mas eu sou livre. Se eu quiser me matar comendo gordura e explodir o meu estômago, que eu já sei que eu tenho problema, é uma escolha que eu tenho. Agora, depois que a gente faz as escolhas, aí as consequências, né, como se diz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você falou a respeito da personalidade, da estrutura da personalidade da mudança, né? Que a estrutura da personalidade não muda. Você podia explicar mais um pouquinho? Não, isso aí tá bom. A estrutura da personalidade não muda, né? Eu sou orgulhoso, eu vou desencarnar orgulhoso. Egocêntrico, invejoso. Gente, pensa bem, que loucura é essa de querer se livrar desses vícios de uma hora para outra? Não é egóico demais? Não é aparência demais querer se livrar dos vícios? Olha a confusão que eu estou causando na cabeça de vocês. Que muito do que a gente chama de desejo de evolução camufla uma postura completamente egóica, que é de querer ser bonito, querer ser aplaudido, querer ir para o nosso lar como vice-ministro do não sei o quê. Que ministro a gente sabe que não vai dar, mas vice-ministro pode ser que dê, né? Então, muito das nossas posturas de desejo de mudança, elas não revelam um desejo sincero de transformação, mas elas revelam um ego arbitrário que quer ser aplaudido pelas pessoas lá fora. Ai, ai, ai. Nunca mais me convidam para mim. Então, eu que sou orgulhoso, egoísta, invejoso, vocês estão reconhecendo orgulho, egoísmo, inveja, essas coisas, tá? Eu gosto de ter essa técnica assim, de todos os temas nos pertencem. A gente só precisa descobrir em que dimensão. Mas orgulho, ciúme, inveja, todas essas coisas fazem parte de nós. Nós não dava na Terra. O indivíduo sábio, ele vai ver a mulher que é extremamente ciumenta e vai dizer, gente, em que medida eu sou ciumento? Talvez eu não seja como ela, mas em alguma medida eu sou. Na hora que o meu pai faz isso, ou que a minha mãe, na hora que o meu filho dá mais atenção para a tia dele do que para mim, em alguma instância eu sou ciumento. O movimento do ego é, olha que esse menino diz, nossa, como ela é ciumenta, graças a Deus que eu já não sou assim. É o movimento do ego para não precisar mudar. O que eu acredito que é a postura mais garantida é a gente sempre se perguntar em que medida, em que momento ou em que situação eu sou assim. E nós sempre vamos encontrar, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria então dizer para vocês é que essas coisas elas fazem parte de nós e não vamos mudar. Mas olha a diferença. Eu sou uma pessoa orgulhosa e antes o orgulho servia para todos os embates e confrontos com as pessoas que não concordavam com a minha forma de pensar. E aí eu tripudio em cima da pessoa, argumento, eu questiono, eu falo mal e até que a pessoa se sinta massacrada e aceite e diga, então você está certo. É uma manifestação do orgulho. Eu posso manifestar o meu orgulho gastando um tempo danado para preparar uma boa palestra. Porque eu quero que as pessoas amem a minha palestra. Não é manifestação do orgulho? Continuamos sendo orgulhosos, mas de uma maneira prejudicial ou de uma maneira um tanto saudável. Eu usava da sedução para olhar para aquele cara ou para aquela mulher e dizer, esse vai ser meu, dava em cima, seduzia, traía, não queria saber se estava casado ou não estava casado. Usava a sedução para os meus interesses e satisfação dos meus prazeres.
Mas eu posso usar a minha sedução para tratar bem as pessoas, para fazer com que elas se sintam bem quando venham à casa espírita. Na hora que o sujeito chega e a gente diz, sentimos falta de você semana passada, eu ligo e mando uma mensagem, também é sedução. Mas eu estou seduzindo para que os sujeitos se sintam bem e venham ao centro espírita. Eu continuei sendo sedutor, mas usando a sedução para destruir relações ou para trazer as pessoas para o centro espírita. Nós não estamos na fase do não ser sedutor, não ser orgulhoso, não ser egoísta. Gente, lembra disso. É o segundo nível, até chegar lá em espírito puro, está muito longe. Aqui ainda vai ter manifestação do mal. Ainda vai ter, aqui predomina. Mas que ela predomine e não atue desgovernadamente. Que ela esteja a serviço do nosso bom senso. E que a inveja que eu tenho quando eu olho o Divaldo Pereira Franco fazer uma palestra maravilhosa, sirva não para criticar o Divaldo Pereira Franco, mas para ir lá ler a biografia dele e o que ele fez para ser aquele palestrante maravilhoso, e eu vou usar dessa minha inveja para querer ser como ele, e não para querer ser no lugar dele, tirá-lo e eu ocupar aquele lugar. E aí eu vejo uma pessoa que tem muito dinheiro, eu vou dizer que caminhos que você fez, que escolhas que você fez, o que você estudou, qual que é o teu jeito, porque eu não quero diminuir aquela pessoa ou tirá-la do lugar que ela está, mas eu vou usar da minha inveja para fazer como ela, porque eu acredito que pode ter lugar para os dois. Então existe inveja branca. Não, ela é inveja. Ela é inveja. Mas a desgraça desse termo inveja branca é porque o sujeito ele continuou lá no fundo querendo que o outro não seja assim, mas ele só mudou a palavra. Né? E aí a gente muda a palavra, orgulho espírita, inveja branca, né? Ciúme, o ciúme que apimenta a relação, desse é ridículo. Quem diz que relação precisa ser salgada? Né? Não tem essa de apimentar a relação. Mas eu sou uma pessoa ciumenta, estou te usando como exemplo, coitado de você, né? Mas eu tenho ciúmes, e o ciúme eu vou usar para eu ser uma pessoa mais agradável e ela querer estar comigo. É diferente do eu ciumento dizendo, você não pode sair com os teus amigos porque eu já passei a semana inteira fora de casa e você tem que ficar comigo. Eu continuei sendo ciumento, mas eu vou usar do meu ciúme para comprar um doce lá no Duty Free, porque vocês têm Duty Free para tudo que é lado, né? Andou 2 horas tem Duty Free aqui. Aí eu vou lá no Duty Free, compro uma coisa maravilhosa e trago e agradeço e sou gentil, amoroso, para que ela queira estar comigo. É o ciúme. Mas é o ciúme que me faz sair de uma manifestação destrutiva para entrar numa manifestação positiva. Continua e vai morrer nessa encarnação ciumento. Porque nós não estamos na fase da consolidação das grandes virtudes. Mas nós, estando conscientes desse mal que habita dentro de nós, nós podemos manejá-lo para que ele não traga tantos prejuízos para as nossas relações. O mal está dentro de mim. E eu sei que se eu não cuidar, esse ciúme desanda. E eu sei que se ela sair demais e eu não tiver claro, a coisa vai se transformar em briga. Porque eu estou consciente de que eu sou ciumento. E por estar consciente de que eu sou ciumento, eu vou usá-lo a meu favor. Diferente do outro que diz, não é que eu sou ciumento, mas essa saia está ridícula. Não, eu sou ciumento. Eu sou possessivo, eu tenho medo que você me abandone, eu tenho medo que as outras pessoas se interessem por você. Então eu vou querer ser melhor para você, para que nós estejamos juntos. Eu reconheço que o mal habita dentro de mim, que o ciúme está aqui. Mas eu estou com clareza de ser uma pessoa ciumenta e por isso eu vou usá-la a meu favor. Mas a estrutura da personalidade ciumenta vai terminar desse jeito. Na estrutura, o que eu posso aprender é como gerenciar como isso. Manifestar isso para que não traga tantos prejuízos. Vocês agora conseguem entender que querer não ser ciumento é uma exigência absurda, descabida, egocêntrica e arrogante? Não, eu não sou ciumento. Você é arrogante então, além de ciumento não. Porque você está nesse mundo de provas e expiações, que o mal predomina e você vem dizer que você não é arrogância. Integrar isso em nós. Para que isso se manifeste de maneira menos destrutiva. Canalizar. Pronto. Mas não precisa de muito esforço
para suportar, e quando a gente achou que já mudou todo o ciúme, a mulher, o marido olha para a nossa cara e diz: você não tem jeito, que você continua ciumenta de sempre. E aí você engole aquilo ali e você diz: me desculpa, porque é muito difícil de lidar com o meu ciúme, porque eu tenho medo de te perder, eu me sinto uma porcaria, e toda hora que você olha para o lado eu tenho a sensação de que você vai encontrar alguém mais interessante que eu, mas eu estou tentando lidar com isso. Vocês entendem quanto precisa de presença para ter uma atitude como essa? Porque muitas vezes, quem que está olhando do lado? Vai junto com o outro. Isso aí qualquer um faz. Conseguir assumir o seu medo, a sua fragilidade, o receio, a sensação de fracasso, porque eu já passei por 3 relações que as 3 pessoas me deixaram. Conseguir assumir isso não é para qualquer um. É só para quem tem muita coragem, muita disposição e muito esforço para manter o ego no seu lugar, não querer culpar as pessoas lá fora, reconhecer a sua pequenez, se dobrar e assumir quem nós somos. Se conhecer talvez seja uma das tarefas mais difíceis que nós temos para esse momento, mas é somente através dela, é somente através do autodescobrimento é que a gente vai conseguir dar conta desses temas na nossa vida, porque o que nós temos feito até agora é construir máscaras, aparência das coisas. Isso não é transformação moral. Gente, se deixar, eu sei que vocês têm mais um monte de perguntas, porque esses temas são muito interessantes, né? Eu estudo, e cada dia que eu tenho que parar, que eu ponho lá o despertador e tenho que parar de estudar, eu digo, queria ficar mais um pouquinho, porque cada coisa que a gente lê, a gente quer estudar um pouco mais, quer entender um pouco mais. E isso é fantástico, porque é o nosso desejo de se compreender. Teve um tempo que o nosso desejo era só com o poder, teve um tempo que o nosso desejo era só com a imposição, teve um tempo que o nosso desejo era só com a aparência. E hoje nós estamos mostrando o desejo de compreender o que está acontecendo conosco, de lidar com as nossas questões. Então isso é fantástico. Eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês, né, de conseguir reunir um grupo tão grande, interessado nessas questões do autodescobrimento. E queria estimulá-los a ler, a estudar. Joana de Ângeles tem um arsenal maravilhoso de conteúdos para que faça a gente pensar. Estas coisas que eu estou falando para vocês, elas não são minhas. Tem gente que diz, Marlon, que fantástico, você não sou eu. Se eu viesse aqui para falar para vocês sobre lagartixa, sobre rato, aracnídeo, sobre insetos, vocês não iam gostar. Então não são as coisas no sentido do Marlon, mas é o conteúdo que nos encanta, essa coisa de compreender a alma humana é encantadora. E hoje, a pessoa mais importante, a mensagem mais importante que a gente tem para compreender a alma humana é Joana de Ângeles. Então, mesmo sendo um pouco difícil a gente começar a ler esses livros, mesmo que a gente tenha dificuldade do entendimento, a gente se reúne com um, com o outro, a gente se reúne pelo Skype, a gente troca ideias entre as pessoas, traz de vez em quando um palestrante ou outro que faça essa abordagem, para que a gente se debruce. Porque a sensação que eu tenho é que a série psicológica de Joana de Ângeles é um verdadeiro tesouro que nós temos. E como a gente não sabe muito bem usar o tesouro, a gente está deixando escondido. Então, a gente tem dificuldade, a gente se reúne com mais 2, com mais 3, com outras pessoas, entramos em contato com alguém que nos esclareça, um outro que ajude, e devagar a gente vai entendendo. Eu, quando comecei a estudar Joana de Ângeles, há uns 15, 16 anos atrás, também ficava perdido, não tinha a menor noção, lia, achava que tinha entendido. Há pouco tempo atrás, eu pegava os meus livros lá, que já tinha estudado, e olhava a conclusão e dizia, meu Deus, eu concluí isso? Agora eu vejo que não tem nada a ver com aquilo que eu concluí, enxergo por outros olhos, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar, vai ganhando intimidade, vai assistindo um vídeo, vai lendo outra coisa, vai conversando com alguém. Em algum momento esse negócio vai entrando dentro da gente e nos transformando. Então eu queria deixar aqui as minhas palavras de incentivo para que a gente estude Joana de Ângeles. É óbvio que está tudo relacionado com os fundamentos da doutrina espírita, com a mensagem de Jesus. Como eu disse inicialmente, não é estudar psicologia, é estudar a doutrina espírita por um viés profundo, pela compreensão da alma, uma abordagem não politizada, uma abordagem humanista, uma abordagem amorosa, compreensiva, tolerante e respeitosa, que nos faz sentir-nos acolhidos. Joana de Ângeles é um dos espíritos de mais alta desenvolvimento moral que a gente tem contato.
E a gente deveria aproveitar dessa luz que ela nos traz, desse momento que ela nos oferece, para que a gente se debruce sobre isso e nos transforme em profundidade. Então eu queria dizer que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que essas questões que eu trouxe tenham lhes inquietado, não tenha concluído nada e resolvido nada, mas lhes inquietado para estudar mais, para pensar mais, para refletir e, no mínimo, para que a gente tenha consciência de que nós não sabemos quem nós somos, de que o que eu sei a meu respeito é aquela rolha no meio do oceano, de que existe um mundo a ser descoberto e que, com certeza, se nós estivermos juntos, sem nos julgarmos, sem nos condenarmos, sem nos preocuparmos com a aparência das coisas, nós vamos conseguir encontrar lugares mais confortáveis. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Obrigada.